Olá, eu sou o professor Messias e nós estamos aqui mais uma vez para esclarecer uma dúvida. Desta vez, a respeito de um problema que pede para que você determine os valores de M, tá? Tais que este ponto A de coordenadas M-6 seja um ponto exterior à lambda, ou seja, exterior a essa circunferência. Tá legal? Então, para a gente iniciar, eu preciso primeiro lembrar, né, é bom que vocês também lembrem, que dado na equação da circunferência, eu tenho uma situação exatamente como essa. Olha só. A circunferência, analiticamente falando, é o conjunto de todos os pontos, tá certo? Que satisfazem essa condição. Tá? É o conjunto de todos os pontos que distam igualmente de um ponto C, denominado centro da circunferência. Essa distância desse ponto até o centro C, ou de qualquer outro ponto a este centro C, sendo essa distância sempre a mesma, é justamente o que nós vamos chamar de raio da circunferência. Então acompanha comigo. O que nós temos aqui nessa equação é nada mais, nada menos do que uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, dadas as coordenadas de P, quando eu calculo a distância de P a C, e para isso eu posso sim, olha só, afirmar que temos uma aplicação do Teorema de Pitágoras, uma vez que aqui, olha só, de x até A, eu tenho x menos A como cateto adjacente a esse ângulo, por exemplo, de y até B, eu tenho essa distância, né? Ou seja, y menos B é o cateto oposto, ou seja, o menor cateto deste triângulo retângulo, e a hipotenusa é o raio. Tá legal? Então, essa distância daqui é dada por essa equação. Ocorre o seguinte, se essa distância for maior do que o raio, se essa distância aqui for maior do que R, ora, nós temos então um ponto que é exterior à circunferência. Consequentemente, se essa distância for menor do que R, se essa distância for menor do que R, o que temos? Temos exatamente um ponto interior à circunferência. Então, esclarecidos esses pontos, né? Tá certo? Nós voltamos ao problema e vamos analisar o seguinte: o que eu devo ter? Eu devo ter que essa minha equação aqui, tá certo? Eu igualei a zero, e aí, se isso for maior do que zero, eu tenho, portanto, um ponto que será exterior à circunferência, tá? Agora, quando eu olho para as coordenadas do ponto A e substituo na equação, que é o que deve ser feito, né? Eu espero que isto seja maior do que zero. Então, esses pontos aqui, os valores de M que tornam essa sentença aqui, tá? Uma sentença verdadeira, são justamente os pontos que vão me garantir que A é um ponto externo à circunferência. Pois bem, 6 ao quadrado é 36, né? Mesmo que seja menos 6, você sabe que isso não faz diferença. E 36 menos 64 é menos 28. O que nós temos aqui agora é uma inequação, e essa inequação não deve ser tratada como equação, como, infelizmente, muitos alunos fazem. Por exemplo, a gente vê pessoas fazendo isso. Se m ao quadrado menos 28 é maior que zero, então se diz que m ao quadrado é maior que 28, e, portanto, m é maior que raiz positiva ou negativa de 28. Bom, aqui eu tenho um problema, tá certo? Aqui eu tenho um problema, tá? Tudo bem? O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que olhar para essa minha inequação como uma função. Eu chamo isso aqui de f de m, tá certo? Eu chamo isso aqui de f de m, e vou estudar o sinal, porque o que eu quero é verificar quais os pontos m que eu tenho, tais que f de m é maior que zero. E isso nós aprendemos no estudo de funções como sendo o quê? Estudo do sinal, tá? Então vamos estudar o sinal? Bora. Eu igualo a zero,
para verificar quais são as raízes da equação, tá certo? Quais são os zeros da função, se assim quiser chamar. E aí eu verifico, se aqui eu tenho os zeros da função, e a minha função é uma função quadrática, eu vou ter uma parábola, como A é positivo, essa parábola tem concavidade para cima, e isso nos diz que os pontos que estão antes dessa raiz vai me dar um y positivo. Ou seja, a minha função será positiva. A minha função é maior do que zero. E os pontos após esta raiz, ou seja, maiores do que 2 raiz de 7, também vai nos dar os valores positivos da função. Beleza? Pronto. Então é por isso que o conjunto de solução é dado pelos números reais m, tais que m são menores do que menos 2 raiz de 7 ou maiores do que 2 raiz de 7. Tá bom assim, turminha? Beleza? Ok, então, se você não entendeu parte do que nós conversamos nessa pequena aula, põe lá nos comentários e, se for necessário, tenha certeza, eu gravo novamente e tento ser o mais claro possível, tá legal? E tento ser mais explícito, enfim, eu quero que você entenda, tá certo? Eu quero que você fique satisfeito com a solução. Então, se não ficou, manda, põe lá nos comentários e a gente grava novamente tudo isso, tá bom? Então, gente, e claro, não esquece de dar o like, se inscreve no nosso canal, incentiva teus colegas a se inscrever também no nosso canal, para que a gente possa fazer desse momento um momento que seja oportuno para o maior número de pessoas possíveis, tá legal? E que essas pessoas possam sim interagir com a gente, perguntando, e eu vou fazer o possível para atender a todos vocês, tá legal? Então, turma, até a próxima!